Se você não sabe investir, não sabe nada sobre investimento e quer aprender a fazer seu dinheiro trabalhar para você, esse vídeo aqui é para você. Vou ensinar para vocês basicamente o que são os principais investimentos que existem hoje, tanto aquelas pessoas que nem entraram ainda nesse mercado de investimentos e para as pessoas que acabaram de começar também, que ainda não sabem muitas coisas, e eu vou ensinar o passo a passo para ela aprender o que ela precisa aprender na bolsa de valores, em renda fixa e tudo mais. Então fique comigo até o final, que é muito importante que vocês entendam e escutem todas as dicas que eu venho para dar para vocês nesse vídeo. E eu também venho pedir para você deixar um like, se inscrever no canal também, que eu venho trazendo dicas sobre investimento, de como sobrar mais dinheiro para você no fim do mês e como também você escolher o melhor ativo quando já estiver investindo de uma forma um pouco mais avançada. Então aqui no meu canal tem o início, o meio e o fim para você. Então não esquece de se inscrever e ativar o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, beleza? Bora lá! E aí galera, meu nome é Paulo Vitor Gliconso, aqui do canal Jovens Investidores, e eu vejo que muitas pessoas ainda não entendem nada sobre investimento, não sabem como fazer o seu dinheiro trabalhar por elas. Então, pensando nessas pessoas, eu decidi criar esse canal e especialmente fazer esse vídeo para pessoas que estão começando ou que acabaram de entrar na bolsa de valores, ou para pessoas que não sabem nada sobre investimentos. Eu vou dar o passo a passo que você precisa saber. O que é investimento, o que é ações, renda fixa, renda variável, qual é a diferença? Vou responder todas as perguntas para vocês, beleza? Então vamos lá com a pergunta mais simples. O que é um investimento? Bom, o investimento é onde você vai colocar o seu dinheiro para ele trabalhar por você. Você deve ter estudado aquela frase, você tem que deixar o seu dinheiro trabalhar por você. E isso é verdade. Você tem que deixar o seu dinheiro trabalhando por você. Você tem lá o seu emprego, mas você tem um dinheiro investido para ele render além do que você já está ganhando com o seu emprego, entende? Então, eu fiz um vídeo esses dias falando sobre liberdade financeira, que você vai alcançar através do seu trabalho, né, de onde você trabalha, e você vai investir o dinheiro para chegar em um momento de você ter o dinheiro suficiente aqui para ter uma liberdade financeira. Se vocês querem entender um pouco mais o que é isso que eu estou falando, vão lá no vídeo que vocês vão entender melhor. E existe a diferença entre renda fixa e renda variável. Renda fixa são investimentos que vão crescer linearmente. Como assim? Existe um tipo de renda fixa, na verdade, que pode ter uma flutuação, né, uma variação, que é o IPCA, que eu vou explicar um pouco mais pra frente, mas toda vez que você vê uma renda fixa, sei lá, um tesouro direto, uma poupança, eles sempre vão subindo em linha reta. E essa é a grande diferença para uma renda variável. A renda variável é variável. Quando você compra uma ação ou um fundo imobiliário, bom, eu vou ensinar vocês a escolher uma boa ação, um bom fundo imobiliário, que eu já tenho vídeos aqui no meu canal sobre isso, que vocês podem aprender sobre, mas é basicamente assim, você compra uma ação e você não tem 100% de certeza se ela vai valorizar. Claro que se você escolher ela bem, a chance dela valorizar, pagar dividendos e tal, é muito grande, mas você não tem 100% de certeza. Então, isso aqui pode ser variável, e mesmo que você tenha, sei lá, uma certeza disso aqui vai se valorizar, ele não vai valorizar assim em linha reta, vai ser algo mais tipo, sobe, desce. Só que no final, se você olhar no período, sei lá, de 10 anos, por exemplo, você vai ver uma linha reta. Só que você olha em período de meses, você vai ver que um mês subiu, um mês desceu um pouquinho e foi vindo assim, até no longo prazo você vê que subiu em linha reta ou talvez pode ter caído, né? Depende do investimento que você faz. Então, essa é a diferença básica entre renda variável e renda fixa. Uma coisa que eu já explico para vocês. Sempre onde há mais riscos, existe uma possibilidade de rentabilidade cada vez maior. Como assim? Eu falei para vocês que a renda fixa é sempre linear, né? Então você entende que se é linear, vai ter um risco um pouco menor, né? Porque não vai ter uma grande flutuação aqui, então deixa ela um pouco menos volátil, né? Deixa ela um pouco mais segura. E por essa segurança, geralmente ela tem a característica de ser menos rentável. Geralmente a renda fixa é menos rentável. Existem rendas fixas assim que dão ótimas rentabilidades, mas mesmo essa renda fixa traz um pouco mais de rentabilidade, elas têm um pouco mais de risco. O que você tem que entender é que as ações são muito mais voláteis. Então, elas trazem um risco muito maior e esse risco traz essa possível rentabilidade muito maior do que a renda fixa. Mas o interessante para vocês é você montar uma carteira, é que você tenha um pouco dos dois, porque não vale muito a pena também você ter uma carteira só em ações, fundos imobiliários, talvez criptomoedas, e essa carteira de repente sobe 15, 20% e de repente cai 30%. Ou pode ser uma outro tipo de variação. Só que na renda fixa vai ter uma carteira que sobe 5%, pode cair 1%, talvez um mês. Então é muito difícil. Agora, se você tem uma carteira que é uma mistura dos dois,
é um pouco interessante. E também vai do seu perfil de investidor. Se você tiver um perfil muito conservador, quer dizer você que não tem muito apetite a risco e você, apesar de querer ter rentabilidade, você não aguenta ver aquela volatilidade muito grande das ações e fundos imobiliários. Agora, se você é um moderado, você já aguenta um pouco mais de volatilidade, só que você não aguenta talvez 50% da sua carteira, 60% da sua carteira, você aguenta, mas não uma exposição tão grande em ativos de risco. Agora, se você é um investidor, tem um perfil agressivo, talvez você pode ter até sua carteira 100% em renda variável. Como eu falei, traz um risco muito maior, mas também traz uma possível rentabilidade muito grande. Não estou dizendo que uma é melhor que a outra, você deve ver o seu perfil para entender qual é o melhor investimento para vocês e como você descobre o seu perfil. Quando você abre conta numa corretora, que na verdade é muito simples, é você só colocar um site de uma corretora como a Rico, como a Toro, como a Isinvest, na verdade que agora é Nuinvest, né, que o Nubank comprou ela, tem a XP também, tem várias outras que você, procurando o site deles, você for lá entrar, vai ser bem fácil como você criar a conta, eles te respondem no máximo em 2 dias úteis, se for permitido, você abrir aquela conta, que eles vão pedir alguns documentos para você, vão verificar se está tudo certinho e vão abrir essa conta para você. E logo quando você abrir a conta, eles vão fazer uma série de perguntas se você já tem dinheiro investido, se você já investiu em algum outro momento, para saber qual é o seu perfil. Porque o perfil também tem um pouco a ver com a experiência. Se você não tem experiência nenhuma, talvez não seja muito interessante você chegar e comprar 100% da sua carteira, sei lá, se colocar 10 mil reais, estou dando um exemplo, em renda variável, porque você não sabe muito bem como que é a variação disso aqui e por você não ter experiência, você pode acabar perdendo dinheiro. Então, eles acabam te protegendo, deixando você como um conservador e aos poucos, quando você for investindo cada vez mais dinheiro, eles vão colocando como moderado, permitindo você fazer alguns tipos de investimento mais agressivos. Mas aí, bora então explicar um pouco sobre esses investimentos. O primeiro investimento que eu vou explicar para vocês aqui é o Tesouro Direto, que é basicamente renda fixa do nosso governo. Então, toda vez que você comprar algum tipo de investimento no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Porque assim, na hora que você coloca o seu dinheiro lá, o seu dinheiro, claro, é seu, só que é meio que você está emprestando dinheiro para o governo para ele usar de alguma outra forma. Então, o Tesouro Direto existe basicamente 3. Existe o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o IPCA+. O que é cada um deles? O Tesouro Selic é um investimento que segue 100% da taxa Selic. Você deve ter escutado falar aí no jornal, William Bonner ou algum outro cara falando sobre a taxa Selic. A taxa Selic hoje está em 5,25, mas o Boletim Focus já falou que até o final do ano ela vai para mais de 7,50% ao ano. Então, se você investir no Tesouro Selic, você vai rentabilizar o que está a taxa Selic. O Tesouro Pré-fixado, você vai investir nele e quando você comprar o seu investimento lá no seu Tesouro Pré-fixado, vamos supor que você colocou R$1.000 a uma taxa de 10% ao ano. Estou dando só um exemplo. No final desse período, vai rentabilizar exatamente 10% ao ano. Porque quando eu falei do investimento anterior, né, do Tesouro Selic, se você investiu hoje, está 5,25. Só que no outro ano, a taxa estava em 7,50, como eu falei, que possivelmente vai estar. E se ele passar o ano todo assim, um ano rentabilizou 5,25 e no outro ano rentabilizou 7,50. No final do seu período, vai ser mais ou menos a média de todas essas rentabilidades que você passou aqui nesse meio termo. Então, assim, você não sabe a sua rentabilidade real, você sabe a sua rentabilidade nominal, que é quanto está agora, você faz uma projeção, né, para saber quanto você vai ter no final. Então, é basicamente isso. A diferença entre o Tesouro Selic e o pré-fixado é que no pré-fixado você já sabe exatamente quanto você vai ter no final e no Tesouro Selic não, porque existe essa variação da Selic que pode mudar a sua rentabilidade. E o terceiro investimento que eu falei, né, o IPCA+, o IPCA é basicamente a nossa inflação. Então, assim, a nossa inflação está em 9%. Então, quer dizer que o IPCA+ está 9% mais alguma rentabilidade. Geralmente vem assim, IPCA mais 5. Então o que quer dizer? Vai ser o IPCA nesse período mais 5%. Por isso eu falei lá no começo que existe uma flutuação maior nesse IPCA, porque a inflação muda todo segundo, né? A taxa Selic não muda tão fácil assim. Existem as reuniões do Copom, que é geralmente em 3 meses. Pode ter adiantamento ou atraso de alguma reunião, mas geralmente é em 3 meses. Só que o IPCA muda todo dia, porque o IPCA é a nossa inflação. E o que é a nossa inflação? Muitas pessoas acham que a inflação é aumento do preço dos produtos, mas não é.
Pode acontecer sim de um produto aumentar, igual a gente está vendo na gasolina, que a gasolina vem de um commodity também, então esses produtos que são de commodities podem sim aumentar. Mas a inflação em si é a perca do poder de compra do nosso dinheiro perante os alimentos. Como assim? Hoje você compra lá, vamos supor, você compra uma Coca hoje por R$ 10. Antigamente, você com R$ 2 você comprava Coca. Então eu tô falando para você que a Coca aumentou de valor? Não, a Coca não aumentou de valor. Ela vale o mesmo tanto que ela valia, sei lá, 5, 6 anos atrás. Mas por que então, antigamente você comprava com R$ 2 e agora você compra com 10? Porque o nosso dinheiro perdeu o valor perante a Coca-Cola. E é isso que acontece com a inflação, não só com a Coca-Cola, mas com vários outros alimentos. E é isso que acontece, é a sua perca de valor. Por isso é tão importante você investir seu dinheiro. E aqui vai uma dica de ouro. Quando você vai investir seu dinheiro, você sempre deve procurar investimentos que pagam mais que a inflação. Porque se a inflação está 9% e você coloca em uma renda fixa que está rendendo, sei lá, 8% ao ano, pô, 8% ao ano é legal. Só que seu dinheiro está perdendo 9% de poder de compra. Então isso aqui não faz tão sentido, porque você vai estar olhando ali, você está ganhando dinheiro. Mas na real, você não está ganhando dinheiro, você está perdendo, porque sua rentabilidade está sendo inferior ao que está a inflação. Agora eu vou falar sobre alguns investimentos na renda variável. Eu vou falar principalmente sobre as ações. O que é uma ação? Cara, é muito simples. A ação é um pedacinho da empresa. E geralmente existem dois tipos de ações. Existem as ações preferenciais e as ações ordinárias. Qual é a diferença entre as duas? As ações preferenciais, vocês vão ter preferência na hora de receber os dividendos. O que são esses dividendos? Quando a empresa tem lucro, ela vai dividir esse lucro entre os seus acionistas. Quem são os acionistas? Quem tem as ações da empresa. Quem tem ações preferenciais, possivelmente você vai receber um pouquinho mais de quem tem as ações ordinárias. Geralmente na nossa bolsa de valores, tem mais empresas que têm as ações ordinárias do que preferenciais. Mas tem muitas empresas ainda que ainda têm esses dois tipos. E as ordinárias, qual é a diferença? Como eu falei, provavelmente ela vai receber um pouquinho menos, mas já existem empresas que pagam o mesmo tanto para preferenciais como para as ordinárias, que não faz tanto sentido assim, né? Se você tem uma ação que era para pagar mais e ela não paga mais, não faz sentido você ter ela. E as ordinárias te dão direito a voto. Se a empresa vai fazer uma assembleia porque ela quer mudar o nome, que ela quer mudar o ramo que ela está seguindo, não sei. Ela vai fazer uma assembleia. Você tem direito a ir lá e dar seu voto. Claro que se você tiver, sei lá, 10 ações, como eu falei que existem milhões, você tem lá 10, 15 ações, a sua voz não vai ser tão ativa na Assembleia, né? E seu voto também não vai ter tanto peso. Mas sim, você vai ter direito a dar o seu voto. E a gente sabe, né, assim como nas eleições, todo mundo tem direito a um voto e a gente sabe da importância de voto em voto, quanto dá no final, né? Então, sim, é importante sim. Uma coisa importante falar é que as preferenciais não te dão direito ao voto. Então, quando você vai comprar uma ação, você sempre tem que ter a mentalidade que se você está comprando uma parte da empresa, você está se tornando sócio da empresa. Você sempre deve pensar assim, cara, eu quero ser sócio dessa empresa. Vamos pensar, a sua imagem como pessoa e a imagem dessa empresa. Será que é legal a sua imagem ser referida a essa empresa ou vice-versa? Claro que se você tem lá poucas ações, né, nunca vai ser. Mas eu tô falando aqui porque você vai ser sócio. Se você às vezes falar para alguém que você é sócio de uma empresa, você é sócio de uma empresa que passou por alguns processos de preconceito. Pois aqui não é chato, não pode ser, às vezes, muito mal visto nos tempos de hoje. Eu sou de uma empresa que vende cerveja, tipo a Ambev. Aí você é um cristão. Pô, você está financiando isso? Claro que você compra uma ação, você não está dando dinheiro diretamente para a empresa. Mas é um tipo de coisa que você deve pensar. E esse é um dos motivos de que eu não compro ações da Ambev. Bom, é uma opinião minha. Se você é cristão e você compra, que você não vê isso como uma coisa que te impossibilita, tudo bem, eu não estou falando que isso é certo ou errado. Só estou dando a minha própria opinião e o motivo porque eu não compro ações da Ambev. Apesar de eu achar uma empresa até que muito interessante. Porque a gente sabe que o brasileiro mesmo é um povo que consome muito álcool. A gente sabe, se a pessoa está triste, ela consome álcool. Se a pessoa está feliz, ela consome álcool. Então, assim, acaba que é um mercado que tem uma possibilidade muito grande de lucros. Mas, por uns motivos, né, eu não tenho ações dela. Bom, e um outro tipo de investimento também de renda variável que é muito interessante é os fundos imobiliários. O que são esses fundos imobiliários? São fundos de investimento que são listados na Bolsa de Valores,
que tem imóveis. Como assim? Vamos supor que é um fundo imobiliário de lajes corporativas. O que quer dizer isso? É um fundo imobiliário que vai ter lajes corporativas. O que são lajes corporativas? São aqueles prédios que podem ser alugados só para uma empresa, ou pode ser cada andar uma empresa, ou aqueles que são coworking, que é um andar que são várias salas e podem alugar salas separadas, que cada sala pode ser uma empresa diferente. Existe isso em muitos lugares. Então é bem interessante. Então, como assim? O fundo imobiliário, vamos supor, o fundo imobiliário tem 3 lajes corporativas. Quer dizer, então, que se ele tem um prédio inteiro, como ele vai ganhar dinheiro? Ele vai receber aluguel dessas pessoas que alugam, né? Ou, como eu falei, aluga o prédio inteiro ou o seu andar. Então, como você vai ganhar dinheiro com fundos imobiliários? Esse fundo imobiliário vai receber o aluguel que ele tem dos seus imóveis, pode ser lajes corporativas, pode ser shoppings, pode ser vários tipos. Eu tenho vídeos aqui no meu canal falando sobre fundos imobiliários. Se vocês quiserem também, vão lá, que vocês vão entender perfeitamente o que eu tô falando aqui para vocês. É basicamente assim, eles têm esses prédios, eles vão receber o aluguel. 95% desse aluguel que eles recebem, eles vão distribuir aos seus cotistas. Claro que ele tem as suas taxas, né? Porque ele tem taxas. Porque ele vai pegar esses 95% aqui e ele vai ter que cobrar taxa, porque é a taxa dos seus trabalhadores, né? De quem administra os imóveis, do gestor. Tem várias outras pessoas que trabalham também atrás de um fundo imobiliário que eles precisam receber o seu salário, né? Pelo trabalho que eles fizeram. Então, daí vem a taxa. A taxa vem para pagar essas pessoas que trabalham por trás de um fundo imobiliário. Então, quando eles receberam o aluguel, eles vão distribuir 95%. Só que, cara, você pensa assim, cara, ele deve receber aqui 1 milhão, 2 milhões de aluguel. Eu vou receber muito dinheiro. E sim, relativamente é muito. Mas como nas ações, os fundos imobiliários também, existem várias e várias cotas no mercado. Então, um fundo imobiliário pode ter lá 1,5 milhão de cotas. Então, se você comprar uma cota, geralmente você vai ficar na casa do centavo. E eu tenho também um vídeo aqui de como você ganhar dinheiro com isso. Porque vamos supor, uma cota você vai pagar, sei lá, R$75 e você vai ganhar só, sei lá, 60 centavos. Mas, você pode pensar, isso aqui é muito pouco. Mas, se você compra 2 cotas, você já vai estar recebendo R$1. Se você compra 3, você vai estar recebendo, sei lá, R$1,80. Quanto mais cotas você vai comprando, mais esse montante que vai aumentando. Só que isso aqui cai na sua conta corrente da corretora. Então, quando isso aqui vai acumulando, até chegar o momento que você vai comprar uma nova cota. Quando você comprar uma nova cota, sempre vai tirar um dinheiro do seu bolso, só dos que você recebeu dos seus dividendos, que vai aumentando, vai girando, até o momento que você vai estar comprando cota todo mês, sem precisar estar tirando dinheiro nenhum do seu bolso. E uma característica muito interessante dos fundos imobiliários, por ele ser ligado a imóveis, eles não têm uma volatilidade tão grande. Então, vamos supor, você pode ver em ações, existe alguns tipos de ações que são muito voláteis, um dia sobe 5%, outro dia cai 10%, e pode ser mais ou menos que isso, mas os fundos imobiliários têm a característica de ser menos voláteis do que as ações. Então, muitas pessoas, quando saem da renda fixa e vão para a renda variável, geralmente elas entram em fundos imobiliários ou em ações que são muito grandes. Vamos supor, Itaú, que é uma das maiores empresas do Brasil, ou Vale, Petrobras, porque essas empresas, por elas serem muito grandes, não existe uma possibilidade tão grande de elas dobrarem de valor. Por essa incapacidade de talvez dobrar de valor, elas são ações também que ficam ali no mesmo tanto. Elas têm a característica de pagar um pouco mais de dividendos, mas elas tentam nesse sentido se valorizar, mas elas podem desvalorizar, mas sempre vai ser uma coisa pouca. Ou elas vão valorizar um pouquinho, ou elas vão valorizar pouco. Isso é uma característica das ações grandes. Se você quer muita rentabilidade, você deve comprar ações de empresas menores que vão ter uma possibilidade de crescimento muito maior. Mas como eu expliquei no começo do vídeo, existe um risco muito maior dessas empresas quebrarem ou tiverem problemas e não conseguirem crescer esse tanto que você imagina que ela possa crescer. Bom, eu quero que vocês deixem no comentário se você é iniciante na Bolsa de Valores, você entendeu tudo que eu disse aqui para vocês e se vocês acham que vocês estão mais capacitados agora para começarem a investir. Não se esquece de deixar o like e se inscreverem, compartilhar com aquele amigo também que não investe na Bolsa de Valores, se você quer ensinar para ele, você quer que ele aprenda, ou para aquele seu familiar também que você quer que aprenda a começar a investir também. Agradeço muito vocês, que Deus abençoe vocês, bons investimentos e tchau!